Nós pregamos a primeira parte, tá? Que foi introdutória. Eu vou entrar logo no versículo 13, né? É o versículo 15, mas vou pegar o versículo 13 para que você possa pegar aqui o fio da meada, amém? Quem abriu, diga amém. Amém. Como nós vamos dar continuidade à mensagem domingo passado, a igreja pode se assentar, amém? A igreja pode estar se assentada, que nós estamos dando continuidade à mensagem de domingo passado, tá bom? Bom, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 13 do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos que a encontre. Amém? Hoje nós vemos o Evangelho de total facilidade, tá? Quando nós vamos para o Evangelho da Bíblia, ele confronta as nossas vidas, ele confronta o pecado, né? Você quer confronto maior do que 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Ele está falando, olha, a tua vida nova, nada pode se parecer com a sua vida antiga. A nova criatura, nada pode se parecer com a velha criatura. Mas como é que eu faço com o cabelo? Como é que eu faço com a orelha? Como é que eu faço? Não, querida, a sua fisionomia ela será a mesma, mas o seu caráter, ele será outro. A sua forma de vida, o seu intelecto, a sua mente, ela será transformada. E por que isso, pastor? Bom, por algo muito simples. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 6,19, que o vosso corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então a minha vida agora ela é direcionada. A minha vida agora, ela é, amados irmãos, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não ajo mais segundo a minha razão, não ajo mais segundo o meu intelecto, eu ajo segundo a palavra de Deus. Eu reprovo hoje o que eu aprovava ontem. Eu reprovo totalmente. Por quê? Porque eu aprendi a andar segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Mas hoje isso, amados irmãos, está sendo distorcido em muitos lugares, porque há um interesse de Satanás que você não conheça a verdade. Há um interesse de Satanás que você não conheça as Escrituras. E hoje a coisa mais difícil do mundo é você ver as Escrituras sendo pregado dentro de uma igreja. Nós vemos igrejas que são verdadeiros entretenimentos, são verdadeiros show gospel. Em momento nenhum na palavra de Deus você viu show gospel. Igrejas que se você pregar uma palavra e levar mais de meia hora pregando a Bíblia, as pessoas se levantam e elas vão embora. Elas querem espetáculo, elas querem show, elas querem pirotecnia, elas querem tudo que elas tinham no mundo. Mas o Evangelho ele veio para convencer que a semente que habita no ser humano é uma semente maligna e corrupta. Mas para convencê-lo que isto não é a natureza dele, porque ele veio de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Então a minha forma de vida ela tem que ser confrontada. A minha forma de pensar, de raciocinar, ela tem que ser confrontada. O meu pecado, ele tem que ser confrontado, de maneira que eu sinta nojo dele, de maneira que eu sinta vergonha de quem eu fui, do que eu era, do que eu fazia, da onde eu andava. O Evangelho, ele vem para mostrar a beleza da santidade de Deus. A palavra de Deus, ela vem para mostrar que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus inculpável, Ele é um Deus irrepreensível, Ele é um Deus tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então quando eu olho para a santidade desse Deus, quando eu olho, amados irmãos, para quem esse Deus, o que esse Deus é, e olho para a minha vida, convencido pela palavra, eu vejo que eu não me pareço nada com Ele. E por conta desse Evangelho, eu vou desejar ser diferente. Eu vou desejar a cada dia me parecer com esse Deus. Pastor, isso não é possível. Jesus falou assim, discípulos falaram, mostre-nos o Pai. Ele fala, está comigo tanto tempo, e não viste o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E Paulo diz uma coisa interessante, ser de meus imitadores, como eu sou
de Cristo. Então Paulo, ele não se espalhou num pastor. Paulo, ele não se espelhou num sacerdote da época. Paulo, ele não se espelhou num publicano. Paulo se espelhou em Cristo. O defeito de muita gente dentro da igreja, às vezes pega até os trejeitos, né? É que ele quer aparecer com as pessoas. Ele quer aparecer com um grande pregador, quer aparecer com um grande cantor, quer aparecer com alguém. Mas Paulo escolheu parecer com Cristo. Isso foi tão maravilhoso na vida de Paulo, que Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque aquilo foi bom para Paulo. E qual foi o benefício que Paulo teve em se parecer com Cristo? O benefício que Paulo teve em se parecer com Cristo foi que em todas as adversidades que se levantou contra a vida de Paulo, o mesmo Espírito que estava em Cristo para fortalecê-lo e fazer suportar, estava também em Paulo. Porque Paulo sofreu afrontas, perseguições. Quem não conhece Romanos 8, estou por certo, não é isso? Que nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, não é isso? Nem presente, nem porvir. Todo aquele que ele fala ali, perigo, espada, fome, nudez, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. O que o diabo fazia? O diabo atormentava a vida de Paulo. Se você olhar na Escritura, humanamente falando, a vida de Paulo foi um inferno, querido. Foi um inferno. O que não tornou a vida de Paulo um inferno foi a presença de Deus na vida dele. Mas Paulo foi picado por cobra, o barco de Paulo afundou, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu tribulações, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu vários açoites, Paulo ficou anos preso, amados irmãos, e depois ainda foi condenado à morte. Humanamente falando, foi uma vida terrível, sim ou não? Terrível. Terrível. Mas nada pôde separar Paulo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala uma coisa tremenda e maravilhosa em Romanos 8, 18, até quando eu me lembro das lutas que eu estou passando, a ver da dificuldade, eu me lembro desse texto e pronuncio ele: estou por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós é de se manifestar. Ou seja, Paulo não olhava para as lutas, não olhava para a dificuldade, mas ele olhava para aquilo que estava por vir. Então, o que o Evangelho de Cristo, não é isso? O que o Evangelho, ele traz para o ser humano? Ele traz para o ser humano uma nova forma de vida e traz para o ser humano um alvo, que é a eternidade. E Satanás, ele quer mudar isso. De que maneira? Ele quer tirar da mente das pessoas o alvo que é a eternidade e colocar outro alvo que é esta terra. E quando nós olhamos para esta terra, nós deixamos de olhar para o alvo. Quando olhamos para esta terra, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa vida. Observa que no mar revolto, o Senhor vem andando por sobre as águas. Pedro fala: se é o Senhor, permita-me ir contigo. Eu vou te dizer o que significa isso. Se eu estou servindo ao Senhor, se tu és Deus na minha vida, eu tenho que viver o sobrenatural, aleluia. E quando o Senhor fala vem, é como se ele dissesse assim: é para isso que eu vim, para tu viver o sobrenatural, para tu saber que eu sou Deus, vem. E observe que quando Pedro está olhando para Cristo, ele vive o sobrenatural. Porque ele é o autor, ele é o consumador da fé. E o que é fé, segundo Hebreus 11:1? É o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza e a prova daquilo que não se viu. Fé é trazer à existência as coisas que não existem. Fé é realizar aquilo que o homem não pode realizar. É abrir portas onde não há portas, queridos. Então, quando Pedro ele olha para o autor e consumador da sua fé, que não é o pastor, que não é o obreiro, que não é o diácono, que não é o irmão, não é o grupo de louvor, mas é Cristo. Quando você olha, você triunfa. Andar por sobre as águas revoltas. Mar revolto fala de luta. A palavra fala em Mateus 7,24, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras pratica, assemelha-lo ao homem prudente que edificou casa sobre a rocha, sopra o vento, cai a chuva, desce os rios, combate. Você ouviu um rio vindo já? É um cão quando desce para combater, ele vem varrendo tudo, são águas do que? Revoltas. Tem um hino antigo: mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, as ondas atendem ao teu mandar, sossegai, sossegai. A gente vai trazer esses hinos todos de volta. Então preste atenção, irmãos. Onda batendo, mar revolto, fala de lutas, fala de aflições. Então, quando ele anda por sobre o mar, Jesus, o autor e consumador da fé,
está dizendo que fez Pedro triunfar sobre as suas lutas. Está por cima, caminhar é posição de domínio. Fez ele dominar sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre as adversidades. O que fez ele dominar? Ele olhava para o autor e o consumador da fé. Mas por um instante ele deixa de olhar para o autor e o consumador da fé. Ele olha para a onda, ele olha para o vento, ele olha para as aflições, ele olha para as adversidades, ele olha para as dificuldades. O que acontece com Pedro? O que está acontecendo com você? Para quem você está olhando? Em quem você está alicerçando a sua fé? Em quem você está alicerçando a sua confiança? No seu emprego? Você está alicerçando a sua confiança nos governantes? Você está alicerçando a sua confiança no pastor Elvis? Coitado de você. Mas em quem? É no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você vai triunfar. Mas de repente você está afundando nesse momento, porque por um instante você olhou para as adversidades. Mas o que você tem que entender do texto é que mesmo Pedro deixando de olhar para ele, mesmo ele afundando, onde ele estava? Aonde? Ele estava ali. Só que para ele estender a mão para Pedro, Pedro falou alguma coisa, o quê? Socorre-me. Ele estava ali. Mas se você não reconhecer que precisa de socorro, você tem que reconhecer que precisa de socorro, porque ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Então o evangelho é para confrontar a sua vida. O evangelho é para confrontar o seu casamento. É para confrontar toda a sua forma de vida. E trazer a realidade como que ela está. E fazer você enxergar que ela pode estar sem Cristo. Mas ao mesmo tempo te fazer enxergar que você pode sair daqui com Cristo. Então o evangelho tem que te convencer. Através do Espírito da justiça, do juízo e do pecado. Então a função de Satanás é querer torcer isso. É torcer isso. Então nós sabemos que o que nos separa de Deus é o pecado. O que nos separa de Deus é a mentira. O que nos separa de Deus é o adultério. O que nos separa de Deus é a fornicação. O que nos separa de Deus é a lascívia. O que nos separa de Deus é o roubo. O que nos separa de Deus é a inveja. O que nos separa de Deus é a ira, é a peleja, é a contenda, é as dissensões, é as discussões, não é isso? É ou não é? Aquilo que os nossos olhos veem que não agrada a Deus, que as nossas mãos pegam que não agrada a Deus, lugares que a gente pisa que não glorificam o nome do Senhor, tudo isso nos causa separação de Deus. E por que nos causa separação de Deus? Porque Deus é ruim? Porque Deus não te quer? Não é isso, querido. Não é isso. Mas você tem que compreender a palavra de Deus num todo. O grande problema é que as pessoas ficam, irmão Daniel, preocupadas em ler a Bíblia, para dizer que leu a Bíblia toda. E aí você perde a essência dela, que é examinar. Quando você examina a Escritura, você vai ver que tinha no Éden, não é isso? A árvore da vida. E tinha a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, olha, não comeis da árvore da ciência do bem e do mal. E aí vai vir aquela coisa, parece ser uma coisa louca, eu estou pregando sem pressa, amém, irmãos? É uma mensagem muito maravilhosa para atropelar. Então não estou preocupado se eu vou continuar a parte 3. Mas eu vou te pregar lá na essência que ela tem que ser pregada. Amém? A gente está aqui para se alimentar da palavra de Deus. E a palavra tem muito a nos alimentar. Muito nos alimentar. Amém? Enquanto em muitos lugares pessoas pregam meia hora e ficam incomodadas, aqui quando a gente prega 3 horas o povo quer mais. Amém? Amém. Mas não vou pregar 3 horas não, fica tranquilo. Não vou pregar 3 horas não. Então, amados irmãos, presta bem atenção, porque o que vai ser pregado para você é muito sério. E se você entender, a sua vida vai triunfar. Se você entender, a sua vida ela vai mudar. Porque o que o diabo quer? O diabo ele quer torcer isso. Então, quando nos separa de Deus, nos afasta de Deus, não é que Deus não quer. É porque quando você vai para a simbologia bíblica, no Salmo de número 1, ele fala, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer aonde? Aonde? E nela medita de dia e? Pois serão como? Serão como? Árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então árvore é símbolo de quem? De quem? O Senhor fala que nós seremos como carvalhos de justiça, não é isso? Então Deus vê o homem como? A simbologia de homem é árvore. Quando você vai para Ezequiel 15 e fala da madeira inútil, qual madeira inútil? Assim é o homem. Então madeira, árvore é símbolo de quem? Homem. Ele fala, não comereis da árvore da ciência
do bem e do mal. Mas algum ponto, algum texto está escrito, não comereis da árvore da vida? Ele não proibiu. Aí Jesus fala, eu sou a vida. Quem era a árvore da vida? E quem era a árvore da ciência do bem e do mal? Quando ele fala assim, ó, não come desse fruto, é porque ele está falando, esse fruto não me pertence. Eu não posso te autorizar, comer, usar o que não me pertence. Eu te criei, eu te formei, eu coloquei em você a minha imagem, e tem tudo o que você precisa nessa terra. Se você analisar, querido, nós não precisamos do pecado para viver. Não precisamos dele. Ele só traz dor, lamento, choro para nós. Nós não precisamos. E ele falou da árvore da ciência do bem e do mal, não comereis porque não é dele. O pecado é fruto de quem? O pecado é fruto de quem? Quem é o pai do pecado? Quem é a árvore da ciência do bem e do mal? Quem domina sobre ela? O que tinha na árvore? Uma serpente. Apocalipse 12, versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Mas o dragão, a antiga, chamada diabo, que é Satanás. Então quem era a serpente? Quem é a árvore da ciência do bem e do mal? Então, quando ele fala, não come, porque se comer certamente morrerás, é porque ele sabe que se você comesse do fruto de Satanás, o que é o fruto do diabo? O pecado. O diabo, ele não ia falar nada se você arrancasse uma fruta dele. Nada, ele ia ficar quietinho. E quando você comesse, quando você se deleitasse, quando você se regozijasse naquilo tudo, ia chegar um momento que ele ia vir e falar assim, olha, você arrancou uma fruta da minha árvore. Não, mas foi só uma só. Não, tudo bem, não tem problema nenhum não. Mas me paga. Não, peraí, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um dinheiro, eu tenho isso. Não, ela tem um preço, é a tua vida. O salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não te cobra nada. E aonde está o projeto salvífico? É trazer a consciência que o fruto do diabo é o pecado. E que a mentira é pecado. Em que a lascívia é pecado. Em que a inveja ela é pecado. Que o gato na luz ele é pecado. Que o gato na internet ele é pecado. Eu tenho um aplicativo no meu celular que mostra a senha dos Wi-Fi. Se a pessoa não te autorizou, é pecado, é roubo. E quando você escolhe o pecado, você está abrindo mão de Deus. E você está se associando a Satanás. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrói. Então quando a Bíblia fala para mim não pecar, é porque o Senhor não quer que Satanás venha me cobrar isso. Porque eu usei algo que é dele. Mas a árvore da vida, Deus não proibiu de comer. Ele não proibiu de comer, mas pastor, então por que quando come a árvore da ciência do bem e do mal, é tirar da árvore da vida? Porque você não pode coxar entre dois pensamentos. Você não pode ter na tua vida o fruto do pecado e o fruto do Espírito. Se é Baal servir, se é o Senhor servir, você não pode servir a Deus e a Mamon, você não pode servir a Cristo e Satanás. Você não pode. Então a porta estreita é a árvore da ciência, a árvore da vida. E a porta larga aqui é a árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque o pecado aparentemente ele é bom. O pecado ele traz prazer à sua carne, mas traz prisão para a sua alma. Já o evangelho, ele pode trazer por um instante tormento à carne, mas traz libertação para a alma. E por que traz tormento à carne? Porque quando eu não conheço o Senhor, quando eu não vivo a palavra, quando eu não tenho o Espírito, eu sou trevas. E por que eu sou trevas? Porque eu me associo com as obras das trevas. Eu me associo com as obras infrutíferas da carne. Eu ando
eu penso, eu ajo segundo a mentalidade de Satanás. Para o mundo, palavra torpe não tem nada a ver. Para o mundo, ter vícios não tem nada a ver. Querido, o vício te mata. E por que a Bíblia condena o vício? Porque a palavra fala que ninguém pode tentar contra a sua própria vida. Então o cigarro, a bebida, a maconha, a cocaína, o crack, tudo isso te mata. E se você morreu por conta de um vício, não há salvação, porque você sabia que aquilo matava, e você usou, e você deu cabo da tua vida, você se matou, e Deus não permite que ninguém tire a sua própria vida, e nem que tire a vida de ninguém. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então quando você se associa com as trevas, você se associa com Satanás, fazendo as obras infrutíferas da carne, você está tomando a sua decisão. Eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero Jesus. Não adianta você estar sentado no banco, não adianta você carregar uma Bíblia, não adianta dar glória a Deus, aleluia, se as obras infrutíferas da carne faz parte de você. Você está sentado numa igreja, você está lendo uma Bíblia, mas quem opera na sua vida é Satanás. E por uma questão de justiça, se amanhã eu morrer, é trevas. Porque eu escolhi as trevas nessa terra. E aí, se você olhar o texto ele vai falar logo depois da porta estreita, né? Ele vai falar versículo 13, entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Você quer ver uma coisa? Eu vi uma reportagem na televisão, no Repórter, que eu fiquei impactado. Mas eu fiquei impactado porque eu vi avós, eu vi tios, eu vi tias, eu vi mãe, eu vi pais, e vi um monte de adolescentes acampados desde novembro. Desde novembro, acampado dia e noite, em poucas condições de higiene, sentindo frio muitas das vezes, se alimentando não muito bem, para ver um cantor de Justin Bieber. Acho que até o Vitor foi, não foi não? Não? Ver um cantor. E nós éramos assim. Mas quando a gente vem para a presença do Senhor, Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo, por um período. Porque daqui a pouco a tua oração não passa de 5 minutos. Daqui a pouco você não tem prazer de vir para a igreja. Daqui a pouco você não tem prazer de ler a palavra. Daqui a pouco você não evangeliza, daqui a pouco você está voltando, não é isso? Num estado pior do que você estava. E pior de tudo, falando que ama a Deus. Não. Aquelas meninas amam Justin Bieber. E aqueles pais, aqueles avós amam seus filhos. Você gosta de Justin Bieber? Não gosto não, mas ela gosta, quero fazer a vontade. Eles amam seus filhos. Mas nós não amamos a Deus porque se amássemos a Deus, nós não íamos medir esforços para agradá-lo. Nós não íamos medir esforços para fazer aquilo que agrada a Deus. E quando você conversa com Deus, quando você fala com Deus na oração, isso agrada a Ele. Você está dedicando tempo ao Senhor. Você está dedicando tempo a Deus. Eu vou sentar aqui 1 hora, eu vou conversar com meu Deus. Eu vou falar da minha alegria, eu vou agradecer pelos livramentos, pela provisão. Vou falar das minhas fraquezas, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Vou pedir sabedoria a Ele. Vou colocar minha filha, meu filho, vou colocar minha esposa, meu marido nas mãos desse Deus maravilhoso. Eu vou pedir entendimento da palavra. Eu vou estabelecer uma comunhão íntima com esse Deus. Amor. Isso é amor. Não tem problema nenhum se eu não orei hoje. Não tem problema nenhum se eu não li a Bíblia. Eu já li a Bíblia ontem. Eu já orei ontem. Eu não vou no culto hoje não, eu fui no culto ontem. Pergunto para a igreja. Quem hoje almoçou, diga amém. Amém. Quem vai almoçar amanhã, diga amém. Para quê? Você já almoçou hoje? Para que você vai para o trabalho amanhã? Se tu foi semana passada todinho. Eu vou para o trabalho, pastor, para me receber meu salário. Eu vou almoçar para me ter forças para estar de pé. Pois bem, se eu beliscar você vai doer? Quem acha que sim, diga amém. Amém. Por quê? Porque você é carne, mas soprar em você um espírito. Esse espírito se alimenta de quê? Oração, palavra, jejum, corpo de Cristo. E muitas coisas estão difíceis na sua vida ruim, porque o teu espírito está fraco. A palavra me mostra que uma carne forte e um espírito fraco, mesmo a carne sendo forte, ela perece. Mas a palavra fala que um espírito forte, mesmo a carne estando fraca, ela prevalece.
não fraca de pecado. Não fraca de pecado. Elias senta debaixo de um zimbro, um homem usado poderosamente na mão de Deus. Ele pede a morte. A carne estava fraca, fadiga, cansaço, perseguições, guerras. Ele está cansado e ele pede a morte. Senhor, eu quero descanso, eu quero repouso, me leva. A palavra fala que uma comida espiritual foi dada a ele: pão e água. Aí vem Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João 15:3, vós já está limpo o que limpa é o que? É água. Fazendo alusão à palavra: mulher, se tu souber que a gente pede água, tu me pediria, eu te daria água da vida. Senhor, dai-me desta água. Ele fala que a água que ele desce fará uma fonte que salta para a vida eterna. Então a água simboliza a palavra. Jesus, aleluia, revelado pela palavra, fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites, sem se cansar. A carne estava fraca, mas o espírito fortalecido. A gente se preocupa em fortalecer a nossa carne, mas não fortalece o nosso espírito. E quando manifesta qualquer luta, dificuldade na carne, no físico, seja trabalho, em casa, seja o que for, a gente descontrola, a gente desequilibra. Satanás, ele abate a gente espragueja, a gente se aborrece, a gente murmura, a gente reclama, a gente se levanta até mesmo contra o Senhor. Porque o espírito, ele está fraco. Mas por quê? Porque tem a visão de carne, de porta estreita, de porta larga. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver ouvir aquilo. Não tem nada a usar isso. Procura a origem. Vê se a origem partiu da Bíblia. Vê se a origem partiu da igreja ou se partiu do mundo. Se partiu do mundo, não tem que estar na igreja. Se não partiu da Bíblia, não tem que estar na igreja, não tem que fazer parte da sua vida. A Bíblia não me proíbe de passear, a Bíblia não me proíbe de me divertir, a Bíblia não proíbe, ela fala que tudo tem um tempo e um propósito. Mas para me divertir, queridos, para viver nessa terra, eu não preciso do pecado, eu preciso da presença de Deus. E a gente quer tornar o caminho fácil. Ele se torna estreito por um aspecto. Ele se torna estreito porque o diabo dominou durante muito tempo sobre a sua vida. Ele dominou durante muito tempo sobre o seu intelecto, sobre a sua mente. Ele dominou muito tempo durante a sua vida conjugal. Ele dominou durante todas as áreas da sua vida durante muito tempo. E agora que você escolheu Cristo, você está sendo arrancado das mãos dele. E ele fala: não. Tudo que essa pessoa viveu comigo não era porque eu gostava dela. Essa pessoa viveu isso tudo comigo porque eu estava enganando ela. Eu estava dando uma vida falsa, uma vida mentirosa, um falso prazer, um prazer passageiro, para que ela seja lançada nas trevas, para que ela vá para o inferno, porque eu perdi a glória do Pai. Eu nunca mais vou pisar na eternidade, então eu engano a eles para que eles também não pisem. E agora ele sai das minhas garras e vai para a mão de Deus. Não, eu vou infernizar a vida deles, para que eles pensem que o evangelho é uma mentira. Eu vou virar um tormento na vida deles. Eu vou persegui-los no trabalho, na casa. Eu vou tocar na saúde. Eu vou tornar um inferno a vida deles, de forma que eles não vão suportar e vão sair da presença de Deus e vão vir para a minha presença. Você entendeu porque agora é apertado o caminho? Você entendeu porque tem tantas barreiras? Porque o diabo quer que você recue. O diabo quer que você desista. Mas a palavra fala em Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitar a obedecer. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou traduzir para você: quando você se converte, aceita Jesus e quer caminhar com ele, o diabo se apresenta diante de Deus e fala assim: isso é fogo de palha, isso é mentira. Primeira luta, dificuldade que ele tiver, ele te larga. Não é nada. Primeira tentação que ele tiver, ele te larga. Primeira coisa que eu botar na frente dele, te larga. Não vai largar não. Eu vou te provar que esse amor é da boca para fora. Eu vou te provar que é fogo de palha. O diabo se levanta contra você. Ele vai na sua fraqueza. Isso aqui, amados irmãos, está onde? Isso está lá em Mateus 4, quando Jesus se batiza, ele é tentado pelo diabo. O diabo tenta na fraqueza de Jesus. Ele teve fome, o diabo tenta na fraqueza. Ele vai pegar na tua fraqueza. Aquilo que te derrubava. Aquilo que você se rendia facilmente. É ali que ele vai te pegar. O diabo não vai te tentar com a despensa cheia. O diabo não vai te tentar com dinheiro na conta. O diabo não vai te tentar com o teu casamento uma maravilha, teus filhos uma maravilha, tua saúde uma maravilha. O diabo não vai te tentar nesse momento. Ele vai te tentar quando ele vê uma brecha, quando ele vê uma fraqueza a qual ele pode entrar.
E quando ele te derrubar, ele vai falar para Deus: não falei que era fogo de palha? Eu não falei que ele não te amava coisa nenhuma? Eu não disse? Olha aí, ó. Por isso o caminho é estreito. Mas ele fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, para não se prevalecer, o inferno vai se levantar. E ele vai se levantar aonde? Dentro da tua casa. Ele vai se levantar no teu trabalho. E a Bíblia, quando nós estudamos ela, se você participar da escola bíblica dominical, você vai ver daqui para frente, a gente vai começar a falar sobre essa questão de batalha espiritual, você vai ver, tá, as diversas formas que Satanás age. E a Bíblia, ela vai te dar a conhecer, ela vai fazer com que você identifique quando é o diabo e quando não é. E exatamente para quando você identificar que é Satanás, você entender o que ele quer. Com essa situação, o diabo quer me levar a isso. Então aconteça o que aconteceu. Um exemplo, com essa situação, o diabo quer que eu bata a boca. E se eu bater boca, a comunhão vai ser quebrada. E se a comunhão for quebrada, Deus se afastará de mim. Então aconteça o que acontecer, eu não vou permitir que Satanás quebre a minha comunhão. E você vai engolir tudo. E você vai orar e vai colocar diante de Deus: Senhor, a justiça pertence a ti. Você não vai mais usar a força do seu braço. Você não vai mais bater boca. Você vai dobrar o teu joelho, vai colocar diante do Senhor, e o Senhor dará vitória. Você vai conhecer o jogo do diabo. A palavra fala das astutas ciladas de Satanás. Eu vou conhecer. A Bíblia vai me dar a conhecer. A Bíblia vai me mostrar como que o diabo vai agir no meu casamento. Ele vai mostrar como que o diabo vai agir na vida dos filhos. Ele vai mostrar como que o diabo vai agir na vida dos pais. Como que ele vai agir no teu trabalho. Como ele vai agir na tua saúde. Como ele vai agir dentro da igreja. A Bíblia vai te mostrar e vai falar como que você agir. Como que você deve agir para que o inimigo caia por terra e fuja. Por isso que ele fala: sujeitai-vos, portanto, a... Sujeitar o quê? Obedecer. Obedecer o quê? As regras que ele determinou para você. Resista, o diabo vai se levantar, mas por conta da obediência à palavra de Deus, aleluia, você vai perseverar, ele vai fugir de você. Quando o diabo foge, é o quê? Vitória. Diabo fugiu, vitória na saúde. Diabo fugiu, vitória conjugal. Diabo fugiu, vitória profissional. Diabo fugiu, vitória no meu lar. E por que não temos tido vitória? Porque o diabo não está fugindo. E por que ele não está fugindo? Porque temos perdido a batalha. Tanto que Jesus no deserto, lutando contra Satanás, ele usa o quê? A palavra e oração. Ele está em oração 40 dias. Oração e palavra, anda junto, ó. Mas a palavra colocada em prática. Mas aí, a gente prefere a porta larga. A porta larga é que eu posso ver mais televisão do que buscar Deus. E não só ver televisão, mas ver qualquer programa, não tem problema nenhum. Não, isso aí não faz minha cabeça não. Como é que não faz? Porque tanto faz que tu está preso. Tu não consegue deixar de ver o programa. Você fica mais tempo no WhatsApp, mais tempo no Facebook. É a porta larga, não tem problema nenhum. Bom, se não tem problema nenhum, a palavra fala que todo alimento consagrado a ídolos é consagrado o quê? A demônios. E ele ainda vai falar mais, ele fala assim lá em Coríntios: olha só, se te oferecerem, não pergunte, come. Mas se souber que é consagrado, não coma. Quantas coisas a gente sabe que é consagrado e que está na nossa geladeira? Quantas marcas que é consagrado está no nosso corpo? Ah, se for assim não vou usar nada. Então que tu compre o teu pano e faça a tua roupa, mas vai para o céu. Acabou? Que tu plante no teu quintal e colha, vai para o céu. Mas nem tudo que está realmente é consagrado, nem tudo que está. Então procura saber o que é. E quando chegar até você, não ignore. Não ignore, porque eu me converto, aí tira a imagem do tranca-rua. Eu me converto, para de bater cabeça para o Zé Pilintra. Eu tiro a rosa, o chá, o cajado, eu tiro todas aquelas idolatrias, me converti a Cristo. Tirei os ídolos do meio. Tirou mesmo. Não tem diferença se algo é consagrado, porque tudo que é consagrado a ídolos é consagrado a demônios. Acabou, querido. Para mim vender tal marca, eu fiz um pacto com o diabo para vender. O
O pacto com Satanás dentro de uma marca tem um propósito: enriquecer quem fez o pacto. E quem que o diabo está usando para enriquecer tal pessoa que fez o pacto? Você, crente. É o dinheiro que tu diz que é abençoado, que Deus te deu, que você dá na mão de Satanás para enriquecer quem deu sangue para ele. E ganhando muito dinheiro, eles financiam o satanismo. E não tem nada a ver. Porta larga. Se não tem nada a ver, Daniel foi um bobo, Vânia. Não é esse Daniel aqui não, da Bíblia. Daniel, Sadraque, Mesaque foram bobos, minha irmã Lucimar. Foi bobo, Celso. Celsos. Foi bobo. Por quê? Porque ele assentou no seu coração, não comeu o que o rei queria dar. O que o rei Nabucodonosor comia? Picanha, lagosta, camarão, pudim, manjar, todo tipo de comida que tu pode imaginar, maravilhosa, desejável, o que Nabucodonosor comia. Aí Daniel entra na Babilônia e vê que tudo na Babilônia era consagrado a ídolos. Oh, que coisa! Vai estudar sobre a Babilônia. Aí Daniel fala assim: tem que ter alguma coisa aqui, de um jeito ou de outro, só tem que me alimentar. O que eu faço? Ó, Daniel, o legume e a água não é consagrada, então vai ser com isso que o Senhor vai me alimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser legume, eu estou sentindo um cheiro de picanha, estou sentindo um cheiro de... Olha a mesa deles, olha quanto doce, olha quanta coisa a barriga está. Mas eu vou me contentar com o legume e com a água, porque o legume e a água agrada o meu Deus. Legal, tranquilo. Pega, joga na fornalha. Não botamos 3, tem 4. Por quê? O quarto é a semelhança de um Deus. Amou a Deus, obedeceu a Deus, foi para a fornalha. Deus, espera aí, isso aí não vai queimar não. Quem obedece não queima. Quem obedece não queima. Quem obedece tem a minha presença. Quem obedece, eu estou do lado dele. Quem não nega o meu nome, joga na cova dos leões. Jogou no leão. A palavra fala: sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como leão, buscando quem possa tragar. Leão come carne. Daniel estava no espírito e o anjo fechou a boca do leão. O que ele ganhou, pastor? E não ter comido as coisas que o que ele ganhou? Livramento, vida eterna, comunhão com Deus. O que Daniel ganhou? Gabriel vai depressa, corre, dá Daniel a entender a visão. Daniel, eu vim aqui porque Deus mandou vir depressa, porque você é muito amado, você é muito desejado. Aleluia. Não tem problema nenhum não, né? Mas cadê o anjo aparecendo para você? Tem problema nenhum não. Cadê Deus te livrando das doenças, dos problemas? Cadê Deus te livrando? Cadê? Cadê a paz? Cadê o gozo? Cadê a longanimidade? Cadê a benignidade? Cadê a mansidão? Cadê a temperança? Cadê o paz no lar? Que tem de casal que um dorme lá, outro aqui. Entra dentro do carro, vai discutindo até em casa. Cadê? Tem nada a ver não? Se não tem nada a ver, por que a vida está do jeito que está? Por que, irmãos? Começa a dar crédito à palavra de Deus. Porque muitos estão na porta larga, estão convictos que estão na porta estreita, quando na verdade não estão. Mas por que isso? Porque ele quer falar dos 12 caminhos, é porque ele quer pregar sobre falsos profetas. Porque ele vai falar aqui, olha só, 14, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva a vida, e poucos há quem a encontre. Ele vai falar em seguida, no mesmo assunto, ele não encerra o assunto, tá? Dentro do mesmo assunto ele fala: acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não poderá árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança. Esse fogo está fazendo alusão a quê? Inferno. 20.
Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha o que ele vai dizer aqui, presta atenção. Não, pastor, não pode pregar isso não, e não sei o quê. As outras igrejas, querido, depende do que você acha que é a igreja, do que a Bíblia fala que é a igreja. Se uma igreja, ela prega para mim uma porta larga, ela prega para mim um evangelho de facilidade, ela não confronta o meu pecado, ela não me traz a responsabilidade do que é viver a palavra de Deus, ler a Escritura, viver a Escritura. Esta igreja, quem está por trás dela é Satanás. Tanto que quando ele fala de porta estreita e porta larga, em seguida ele fala dos falsos profetas. E no 21 ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quem não quer que você minta? Quem? Participa aí, irmãos. Tem quantas pessoas tem na igreja? Diga amém. Amém. Participa aí. Quem não quer que você minta? Jesus. Mas tem igreja que se for você mentir, fala nada. Pode sim, porque o pecado já foi levado na cruz do Calvário. Que diabo faz da mentira o quê? O diabo foi vencido na cruz. Querido, se o diabo foi vencido na cruz, por que ele está agindo na sua vida? Se o diabo foi vencido na cruz, por que a gente bota a mão no demônio que ele manifesta? Explica para mim, não foi vencido? O que aconteceu na cruz foi que foi aberta uma porta de salvação para você. A cruz foi uma oportunidade de vida nova, uma oportunidade de salvação. Agora vai chegar o momento em que o diabo será julgado. A qual ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Mas o diabo está se levantando aí. Você vê as reportagens da televisão? Quem vê, diga amém. Aquilo lá não é o diabo que você vê? Você viu na reportagem da televisão 3 meninos que morreram em Rocha Miranda? Não foi em Rocha Miranda, foi aqui atrás, ó. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª rua, aqui atrás, a Guiraréia. Quem conhece, diga amém. Foi ali. 2 de 12 e 1 de 13. 2 de 12 anos e 1 de 13. Se isso não é diabo, é o quê? O diabo está aí, querido. Olha o mundo quase inconvivível. Quem vê o diabo no mundo hoje, diga amém. Amém. Mas ele não foi vencido na cruz? Não tem problema mentir, não. Pastor cair, tem problema não. Você está fiel no teu dízimo? Tô. Então tá bom, não tem problema não. Está fiel na tua fé? Não tem problema não, pastor. Eu estou em pecado. Nada, participa da campanha. Mas olha, por causa desse pecado, aí, leva um envelope de ouro. Ou a gente vê também, como viu hoje no vídeo, os pastores tudo de branco, igual o Pai de Santo. No cemitério, com o nome das pessoas tudo dentro de um vaso. Nós vamos quebrar agora a maldição, a feitiçaria, que não sei o que, está com o vaso no chão. Né? Aí depois bota dentro da cova, né? Isso, querido. Isso é feitiçaria, isso é bruxaria. Isso é macumbaria, ou seja, não tem problema você pecar não. Me dá teu nome aqui, tá? Bota uma farpela boa aqui no envelope, que eu vou no cemitério, eu vou queimar o teu nome com o teu pecado e acabou a história. Ou então vão para um sítio, alugam um sítio, faz um tal encontro com Deus, fala, escreve todo o teu pecado num papel. Escreve todo o pecado no papel, vai lá, prega na cruz e taca fogo. Quem já viu isso aí, diga amém. Acabou, o pecado está apagado. Não, querido, Provérbios 28:13, aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor a misericórdia. Sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. A palavra santo é cortado e separado. Cortar e separar o que não agrada a Deus, para que você tenha vida plena, para que a paz venha para a tua casa. A minha casa está sem paz, pastor, estou sem saúde. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que habitava em regiões sombra da morte, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Mas ou é trevas ou é luz. E essa facilidade que tem hoje, a facilidade que pode tudo. A palavra fala para não despertar sensualidade. Não é bem assim. Então quer dizer que eu tenho que saber o tamanho do peito da mulher, eu tenho que saber o tamanho do traseiro dela, eu tenho que saber o tamanho do corte da sua genitália, eu tenho que saber a largura da sua cintura, a pessoa tem que saber a largura do meu braço, do meu peitoral. Imagina eu como que malho a peça sem blusa, como é que seria? Vou dizer como é que seria.
O irmão me chamou, eu tinha levantado cedo, então não tinha pegado a blusa. Quando eu olhei assim, vi que era o irmão, eu botei a blusa. Quando eu cheguei perto dele, falou, não adianta eu já tenho essa carcassinha de pombo. Mas desperta. Minha irmã, que você tem o corpo mais lindo do mundo. Para o teu marido. Irmão, que você tem o corpo, eu acho muito bonito isso. A mulher se cuida para o marido se cuida para a esposa. Isso é bonito, porque acho que parece que casa, sei lá o que que dá, manifesta um demônio, sei lá, que a pessoa não... Casou que se exploda. Não, irmão, eu acho bonito isso. Eu acho bonito. Mas para o seu marido, para a sua esposa, a gente está na casa do Senhor, a gente está no local solene, a gente está aqui para adorar o santo e verdadeiro, a gente está aqui para mostrar a minha grife, eu não estou aqui para mostrar a minha roupa, o meu sapato, o meu tênis de marca, o meu relógio, eu estou aqui para cultuar, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para bendizer aquele que é santo. Porta estreita. Eu não sei se o camarada é homem, se ele é homossexual, eu não sei. Nós amamos os homossexuais e cremos que Deus pode transformá-lo, mas fica difícil você identificar. Aquela coisa horrível que está... Meu Deus do céu, tu é homem. Pastor, não posso usar calça? Use calça. Aqui não marca o teu corpo. Use a blusa que não marca o teu corpo. Mas eu só tenho uma calça. Bota uma blusa grande, que faz um, né? E as roupas de academia, Jesus, aquele é demônio. E um monte de crente. É fácil, irmãos. É muito fácil. Eu era funkeiro e vem para a igreja, continuo funkeiro. Eu era pagodeiro, eu continuo pagodeiro. Eu era fornicador, continuo fornicador. Eu era mentiroso, continuo mentiroso. Eu era trapaceiro, continuo trapaceiro. É muito fácil. Evangelho é novidade de vida. O evangelho é renúncia. Evangelho, querido, é sentir nojo do passado. Enxergar o charco de lodo que nós estávamos. E valorizar a maravilhosa luz que Deus nos trouxe. Um evangelho que eu posso ser a mesma pessoa que eu era quando estava no mundo. Isso é fácil demais. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Ou seja, o mundo está em treva, é tudo igual, mas ele vai ver o ponto de luz lá em cima, somos nós. Cadê a manifestação de Deus? Cadê o sopro do Espírito? Cadê os dons? Cadê as pessoas que saem na rua, abrem a boca e pessoas estão se convertendo? Aonde está? Cadê as pessoas se levantando do leito dos hospitais? Cadê, irmãos? Cadê o anjo te acordando de madrugada? Quem já viveu uma experiência dessa aí, diga amém. Amém. Cadê que não vive hoje? Você está dormindo, que é uma coisa maravilhosa. Tu sente aquilo assim, daqui a pouco tu olha para um lado, não é ninguém. Aí tu volta a dormir, aquela coisa de novo. Aquilo vem no teu ouvido assim, eu quero falar contigo. Aí tu já vira na cama como se já se derretendo, já caindo de joelhos, já, Senhor. E tu bota a cara no chão. Daqui a pouco, querido, o quarto acende todo. Acende tudo. Tu quer levantar a cabeça e não consegue, que o temor é tremendo. Tu vai, Senhor, maravilhoso. Daqui a pouco tu começa a adorar, glorificar. Quando tu vê o galo está cantando, o dia está amanhecendo. Tu virou a noite na presença do Senhor. Cadê, irmão? Mas quando a porta era estreita, quando não tinha essas facilidades, Deus se manifestava. Você via Deus, você via o Senhor, você escutava a voz dEle, Ele te impulsionava a fazer a obra dEle, você compreendia a palavra, você tinha sonhos proféticos, Deus falava, Deus visitava, Deus operava, acabava o culto, não queria ir embora. Mas vai introduzindo essas heresias de perdição, por lobos em pele de cordeiro, que distorcem a palavra, o evangelho de Cristo, que não vai dar tempo de eu entrar neles. Mas eu vou entrar domingo que vem. Primeiro culto da Igreja Nova, uma pregação, falso profeta. Ô, meu pai. O povo que vai lá visitar, vai sair tudo correndo. Está pregando contra a minha igreja, contra o meu pastor. Não, quem está pregando é a palavra. Acho que eu vou pregar, eu vou, querido. Vou. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos. Quando a gente pregava para uma pessoa que é católico, se você é católico, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Que nós éramos também.
Mas quando eu era católico, o Celcinho era candomblé. Né? Mas tem pessoas que, né? Deus libertou ele. Você vai pregar para uma pessoa, ela fala assim, nós não temos somente a Bíblia como a nossa regra de fé. Nós temos também os dogmas. Quem já viu isso, diga amém. Né? Basicamente você prega para um católico, ele, né? A gente consegue ter um êxito ali, porque a gente estudou tudo sobre o catolicismo, então a gente vai também nos dogmas, vai tudo, e a gente consegue convencer aquelas pessoas da verdade, como nós fomos convencidos da verdade. Porque aquelas pessoas estão sinceras. Não vem dizer para mim que uma senhora de 70 e poucos anos, que sobe 365 degraus de joelho com a vela do tamanho dela, não está sincera. Ela está sincera, só que a fé dela está canalizada de uma maneira errada. Não é isso? Canalizada, porque o crente que não conhece Bíblia chega assim, Maria é demônio, tu vai para o inferno, querido. O Senhor lá de cima viu naquela mulher uma bem-aventurada. Isabel, quando vê ela, fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Para um crente desavisado, chama a mulher de demônio, querido. Querido, pelo amor de Deus. Ela está lá, não pode passar para cá. Está condenada a morrer uma só vez após a morte e o juízo. Mas ela não é um demônio. É uma mulher, uma serva que o Senhor escolheu para carregar Jesus. As mentiras que vão cair por terra. Jesus teve 6 irmãos. Não é isso? Ela morreu sim, foi sepultada, não foi transladada. Então você vai pregando ali as verdades. Aí não conhece a Bíblia, vai e afronta, e aí espanta. Mas enfim, vamos aqui. Falar, a gente não tem somente a Bíblia como regra de fé. Já pregou para uma pessoa dessas igrejas pós-modernistas? Igreja que pode tudo? Pode piercing, pode tatuagem, pode usar roupa colada, pode dançar, pode fazer o passinho, pode fazer tudo. Eu fiz legal agora. Pode fazer tudo. Pode tudo dentro da igreja, pode tudo. Quem já viu isso aí, diga amém. Aí você abre a Bíblia. Vê se não é isso que eles estão falando. Não podemos seguir a Bíblia ao pé da letra. Nem tudo que está na Bíblia é para seguir, é para fazer. Se você ler Bíblia, você vai ficar maluco. Então era para mim estar no hospício, querido. 41ª vez, estou entrando agora. Era para mim estar no hospício. E estou aqui, querido, com a minha família de pé, gozando de saúde, pregando o Evangelho de Cristo, com uma família maravilhosa. Então como é que a Bíblia me deixa maluco? Aí vamos ver se isso procede de Deus. Vamos ver se procede do Senhor. Amém? Falando todos aqueles textos que a gente já conhece. Mas eu vou começar para o Mateus 22, 29. Errais. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais. Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. O poder de Deus hoje está manifesto, todo mundo está vendo? Não. Por quê? Porque estão errando. Por que estão errando? Porque não segue as Escrituras, segue o homem, segue os dogmas, segue o estatuto da igreja, segue o falso profeta, o lobo devorador, não segue as Escrituras. Mas quem é que está falando em Mateus 22, 29, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus? Quem é? Quem segue Jesus aí? Levanta a mão, diga glória a Deus. Tu segue a Jesus? Se tu segue, prevalece o que ele falou? Quem foi que falou em João 15,3 assim, ó, você está limpo pela palavra? Quem foi? Quem? Jesus. Quem foi que falou em João 15,7, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e serás concedido? Quem foi? Quem? Oh, que maravilha. Quem foi que falou João 8,32, conhecereis e a verdade? Quem foi que falou? Quem foi que falou examinar as Escrituras, João 5,39, e cuidaste ter nela a vida eterna? Quem foi que falou? Jesus. Mas ele fala para mim não ler Bíblia. Se eu não ler Bíblia, como é que eu vou alcançar a vida eterna? Se eu não ler Bíblia, como é que eu vou ser liberto? Como isso? Eu vou acreditar em quem? É muito simples. O povo está dando crédito. Por que está dando crédito, Fito? Porque ninguém quer ler Bíblia. Gente, presta atenção. É fácil demais, eu não preciso orar. Que orar, bitolado, que nada. Eu não preciso ler Bíblia. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso me arrepender. Eu não preciso mudar meus hábitos. Não preciso. É fácil ou não é? Eu vou para o céu, não preciso falar, eu vou para o céu. A única coisa que precisa, nesses lugares, e aí é inferno mesmo, é dar o dízimo e oferta. Isso aí,
Se tu não der, inferno. Agora, xingar, eu fazer tudo... Poxa, é o que está aí, sim ou não? É o que está aí, querido. Ele vem como ovelha. Ele vem vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Deixa eu falar de um fruto só, que vai acabar aqui, eu quero encerrar agora. Deixa eu falar só de um fruto só. A igreja, ela tem dois objetivos, tá? Uma coisa é pedir ao Senhor, e buscarei, Salmo 27, versículo 4, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Isso é adoração. Quem concorda, diga amém. Então você vem para adorar e aprender no seu templo. Então você vem para adorar e para aprender. Então uma multidão, quando veio aprender com Jesus, veio aprender com ele, tá? Uma multidão que ficou ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu vou lá porque lá Deus nos abençoou lá e tem um telão enorme lá na igreja nova, um telão bem grande, e tem o projetor. Eu vou pegar umas tardes de sábado assim, entendeu? Vou convidar para os irmãos ir lá, a gente sentar. Eu vou mostrar o evangelho lá na China. Eu vou mostrar para você como é que chega as Bíblias, quando as Bíblias chegam, que não pode, as pessoas abraçando, chorando e beijando a Bíblia, caindo de cara no chão. Eu vou mostrar para você as pessoas que vêm de fora pregar para elas, elas esperando, elas entrando dentro de buraco subterrâneo e o culto durando 9 horas. E como não pode ter luz, nem um fio lá dentro, 52 graus centígrafos lá dentro, e eles cultuando e adorando a Deus 9 horas. E o que é comum entre eles? A cura. Não importa quando chega, como chega, acaba o culto, eles impõem as mãos e você vê as pessoas saindo curadas. Santidade. Uma pessoa que adora dentro de um buraco subterrâneo 9 horas a Deus, ouvindo a palavra e chorando de alegria, num lugar com 52 graus centígrados, e no outro dia sai de manhã e vai trabalhar. Esta pessoa ama a Deus acima de todas as coisas. Passa aqui de 9 e 10 para tu ver sua agonia. Daqui eu vejo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pelos seus frutos. Então Jesus estava ensinando uma multidão. E aquela multidão ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O pastor, ele se preocupa com a ovelha. Ô Pedro, vem cá vocês, vem cá. Tem que dar comida para esse povo aí. Senhor, ainda que tivéssemos 200 dinheiro, não tinha dinheiro, comida, não tinha como comprar para esse povo todo, até porque essa hora não compra mais nada. O que temos? 5 pães e 2 peixinhos. O meu povo que veio ouvir a minha palavra, vai viajar no escuro com fome, Não, querido, bota aí. Ele multiplicou, ele alimentou, ele se preocupou. Ele não tirou delas, ele deu para elas. Ele não extorquiu, ele não sugou, ele alimentou, ele se preocupou com ela. A característica primária de quando Deus está presente, Ele se preocupa com a tua vida. Esses homens não se preocupam com a tua vida, eles não têm nem aí para o pecado, nem aí que você vai para o inferno, eles querem o teu dinheiro. A palavra do Senhor fala em 2 Pedro, capítulo 2, houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Quem são esses? Falso profeta. Fala que a ganância, por avareza, por amor ao dinheiro, fariam de vós negócio. Não é o que estamos vendo, querido? Eu não concordo com essa petição de dinheiro, não concordo com isso. Mas concorda com as doutrinas? Concorda com a facilidade? Concorda com muitos sermãos que eles dão?
E pega aqueles sermãos, porque tem meia dúzia de palavra bonita e traz como forma de vida. Tua forma de vida é a palavra de Deus, querido. A tua forma de vida é a palavra de Deus. Nada fora dela. E o que um falso profeta ele vem fazer com carisma, com lisonja, é de forma encoberta tirar a credibilidade da palavra de Deus. Distanciar você da palavra, distanciar você da verdade. Mas o Senhor fala: conhecereis a verdade, verdade vos libertará. João 14, 21, aquele que tem os meus e os, esse é o que? E aquele que me ama, eu também o e me manifestarei. Então, para ter a manifestação do Senhor, tem que ter o conhecimento da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que diz que conhece a Deus e não conhece as Escrituras. E não conhece as Escrituras. É o quê? Mentiroso. Está escrito. Aí, eu vou pegar um homem que diz assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Quem foi? Pedro. Eu vejo um homem que logo depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, ele prega para quase 3.000 pessoas e elas se convertem e se batizam. Quem foi esse? Pedro. Eu vejo Paulo pregando até a tarde da noite, acho que é o Tico, né? Ele cai e se quebra todinho, morreu. Paulo, ei, para cá, o sermão. Então, dá um sermão, daqui a pouco ele vai lá, ora por Eutico levanta. Quem é esse Paulo? Eutico. Aleluia. O paralítico andava, cego enxergava, o surdo ouvia, o morto ressuscitava, e aos pobres era anunciado o reino dos céus. Aí você vai para a palavra do Senhor, lá em Atos, se não me fala a memória, 6, capítulo, versículo 4. O que a igreja do início tinha? Nós vamos permanecer na oração. Ela tinha oração. E no ministério da... O que o diabo está tirando da igreja? Oração e palavra. É importante orar, sim ou não? Comece hoje. É importante a escritura, sim ou não? Comece hoje. E dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Domingo que vem, Porta Estreita, parte 3. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, por essa palavra.